Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! Que o sonho, onde você tá bem? Tudo tranquilo. Tá com febre? Tá não. Você Não. foi na Índia nas últimas semanas? Não. Também não. Então, hoje o IELCast é muito especial porque você vai ficar por dentro absolutamente de tudo sobre esse novo vírus. Aliás, ele não é novo, tá? Desde 1999. Sobre o Nipah. Nipah. Portanto, você vai saber absolutamente tudo, se ele pode chegar ao Brasil, se ele pode chegar a dar lockdown aqui no Brasil, se ele pode causar mortes no nosso país, se o nosso espaço aéreo será fechado. A gente vai entender um pouco isso hoje aqui no IELCast, nesse episódio extra, e eu acho que você vai adorar e vai amar, porque conhecimento nunca é demais. Mas você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. É verdade. Eu encontro Heron onde? Heron você encontra nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão, Ceará e também lá no Teresina Shopping. Lembrando que também no Shopping Cocais. Né? É verdade, é verdade. Kilson, Opa! eu quero pedir para você que está em casa agora, por favor, comenta aqui embaixo no YouTube, deixa o teu comentário. Ó, tô assistindo vocês de São Paulo, tô assistindo vocês do Rio de Janeiro, tô assistindo vocês da Paraíba, tô assistindo você da França, da Espanha. É verdade, de Portugal. De Portugal. Então, é importante pra gente que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho. No TikTok nós estamos lá, são mais de 340 milhões de views. No Kawaii são mais de 15 milhões mensais. No Facebook batendo a meta de 2,5 milhões mensais. No Instagram mais de 3,6 milhões de contas alcançadas. Então, a gente está muito feliz com o que está acontecendo, principalmente porque é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Todos os sábados, mais de 22 milhões de parabólicas recebem, né, o nosso conteúdo. E é de graça, né, Kilson? É verdade. Dê essa moral, vamos que vamos, porque os episódios estão sensacionais. Aqui embaixo, todos os links de descrição onde você vai encontrar esse conteúdo. O Instagram do Kilson Jones, que é a voz de trovão, nosso também vai estar por lá. E o Kilson, que é esse cara tão espetacular, tão maravilhoso. É o homem da... Quer que eu diga o que tu diga? Diga. Do que você representa. Manduladinho. Manduladino, com certeza. Vamos que Você não vamos. quer falar não, cara? Oh, com certeza, né? Vamos Manduladino. Vamos fazer um episódio. Bom, a gente vai bater um papo hoje. Aliás, antes, por favor, se você consome qualquer um desses produtos que estão aqui atrás, que aparecem essas marcas, que estão numa prateleira muito diferente, dê essa moral. Se você gosta do nosso conteúdo, consuma qualquer uma dessas marcas, mas em cada segmento tem que ser essas marcas, tá legal? E lá no Instagram tem uma paradinha chamada assinar. Se você quer contribuir com o nosso conteúdo, que é todo feito aqui na Estação I, totalmente em 4K, a gente te agradece e vai nos ajudar absurdamente para a gente continuar evoluindo sobre esse nosso formato. Todas terças e quintas ao meio-dia e episódios extras durante a semana. Bom, ele é quase sócio aqui do IELCast. É verdade. Sempre que a gente precisa de informação sobre biologia, vírus, ele que é doutor formado, professor da Universidade Federal, tem uma participação muito forte hoje na educação do Estado do Piauí. Uma salva de palmas para o professor Aê. PH! Alô, professor PH, Ele seja é bem-vindo. famosinho no TikTok também. Não tanto quanto o Yeldson Vasconcelos. Não, você tá bem. Para quem tá ali conhecendo pela primeira vez na audiência, queria que você se apresentasse para a turma. Então, Yeldson, é sempre um prazer estar aqui. O Yeldson esse comunicador fantástico. A gente sempre vem aqui, Certeza. aprende e sai com alguma para jogar nas nossas redes também. É verdade. Né? Bom, mas eu sou Paulo Henrique, né? Nas horas vagas também sou TikToker, né? Então é Paulo Henrique, vai lá no TikTok. PH. Eu sou biólogo dentista, tenho mestrado e doutorado em imunologia, sou professor do curso de medicina e enfermagem lá da Universidade Estadual do Piauí, né? E estou atualmente a serviço do governo do estado como superintendente de educação profissional, técnica e educação de jovens e adultos. Olha o tamanho do nome do cargo. E é uma das principais metas, inclusive, sim. não só do Piauí, mas de todo o Brasil. Mas o Piauí, larga na frente, é pioneiro nisso. E você sabia que semana passada o ministro Camilo Santana esteve aqui, né? E parabenizou o Piauí como o estado do Brasil com o maior percentual de estudantes matriculados na educação profissional. O que é que representa isso? Isso representa um marco, Yeldson, fantástico. Nós estamos agora em busca, o estado do Piauí, de virar a Áustria brasileira. Nós vamos chegar ao percentual que os austríacos têm na educação média. 3 a cada 4 jovens fazem uma formação técnica e isso é que nós vamos implantar aqui no estado do Piauí. Aí o cara está falando assim, mas
o que é que o jovem vai aprender na educação técnica que ele não possa aprender lá na universidade? O que é que muda? Olha só, a velocidade do mundo, você sabe, aqui nas redes sociais a gente sabe muito bem disso, a velocidade do mundo é acelerada. Né? No 2, no 3, no 4. 3. O jovem de hoje, ele quer já, Kilson, ir para o mercado de trabalho, para o mundo de trabalho. Né? E nós estamos ofertando aqui na rede estadual do Piauí, desenvolvimento de sistema, programação de jogos, energias renováveis, turismo com ênfase em empreendedorismo, eletrotécnica, eletromecânica, curso de produção de áudio e vídeo com foco no cinema. Ou seja, nós estamos fazendo uma verdadeira revolução, a ideia é transformar o Piauí numa verdadeira startup. Sem sombra Olha de dúvida. Mas assim, o time, isso historicamente no Brasil, que a literatura conta, no mundo, aliás, quando ele sai com a formação técnica até que ele encontre um trabalho no campo de emprego, assim. E, Eldson, nas áreas de tecnologia, o que nós temos observado é que quando os alunos vão para o ensino superior, os caras sequer terminam o ensino superior porque as empresas vêm em cima. Hoje, Kilson, são mais de 1 milhão de vagas ociosas para profissionais de tecnologia no mundo. De TI, aqui, né? De TI. Aqui no Piauí nós temos jovem trabalhando de casa ganhando $10 mil mês para a empresa norte-americana. Que tal? Tem um exemplo em Parnaíba maravilhoso, que passou até aqui com a gente, é o Denner. O Denner que faz um trabalho gratuito para o Estado na formação dessa meninada. Então é muito importante. Acho que o Piauí ele vai ser referência nos próximos 4 anos. Certeza. Em relação a isso. Acho que quem acredita no trabalho, na ciência, os frutos eles são muito rápidos hoje em dia. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre Nipah. Pois é, assim, ganhou as redes sociais nos últimos 3 dias. A gente está gravando isso hoje no dia 15, deve ao ar hoje mesmo no dia 15 de setembro de 2023. Mas acho que a internet está carente de informações reais, que não sejam fake news sobre esse vírus. Eu começo perguntando o que é o Nipah de fato. Então, Yeldson, o Nipah, ele é um vírus que circula ali pela região do sudoeste da Ásia e ele foi detectado pela primeira vez em 1999 em humanos na Malásia, né? Criadores de porcos, Kilson. Tiveram contato com porcos contaminados e aí já começa a falar do primeiro possível hospedeiro desse vírus, que são porcos, né? Mas o hospedeiro principal são morcegos frugívoros, tá? O que são esses? A gente tem a ideia de que morcego é o vampirão, né? Aqui no Piauí tem, inclusive transmitem raiva, né? Mas boa parte dos morcegos comem frutas, manga e outras frutas. Então, quando o morcego está contaminado com o vírus, que ele come a fruta e solta a fruta mordida no solo com a saliva dele e o vírus, aí vem um porco, come aquilo ali, vem um macaco, come aquilo ali. Não é que o subimaginário do comum é que o morcego vai lá e crau. Mordeu o sujeito. Ou no porco. Não. Então, na verdade, a transmissão ela é oral ou então via inalatória, tá? Então, é um vírus que está ali nas frutas que foram mordiscadas pelos morcegos, contaminada com a saliva do morcego, e aí, ou um ser humano come aquela fruta de maneira desavisada, ou um macaco, ou um porco, e aí se contamina com o vírus Nipah. Então, em 99, foi registrado o primeiro surto na Malásia. De lá, se espalhou pela Indonésia, chegou à Índia. Esse já é o 3º surto na Índia. Não é o mais grave. A gente teve um outro surto anterior no início da década dos anos 2000, onde 23 pessoas contraíram o vírus e dessas, 21 morreram. Ou seja, taxa de mortalidade superior a 90%. A 90%? É uma cacetada a mortalidade. O Nipah é muito maior, por exemplo, em termos de mortalidade do que o Covid? O Covid tem uma média de mortalidade oscilando de país para país de 1,5% a 2,5%. O Nipah chega na média a 75% de mortalidade. É um vírus altamente agressivo. Para a gente chegar até nessa parte de saber quantas pessoas podem morrer ou não, mas eu queria entender quais os principais sintomas, quanto tempo... Eu me lembro que o Covid, quando você contraía, 3 dias? 3 dias. 3 dias você começava a sentir uma febre, um calafrio, quando agravava muito mais a questão de não conseguir respirar e tal. Mas o Nipah em especial, ele é muito parecido assim? Pois é, Yeldson. O Nipah ele tem algumas diferenças em relação ao coronavírus. E aí, bebê, você fica aqui atento, porque fake news por aí tem muito. Aqui no Yeldson não. Aqui no Yelcast a gente fala coisa real. A verdade. Tá? A verdade. Ciência. Ciência. O Nipah, o primeiro problema que as autoridades enfrentam.
os sintomas e os sinais da doença são muito possíveis de serem confundidos com outras doenças. A pessoa, quando pega o vírus Nipah, ela vai ali ter 1, 2 semanas até 15 dias de período de incubação, onde ela fica praticamente sem sintoma. Zero circulando com o vírus por aí, tá? E ela começa a ter fadiga, dor muscular, coriza, um pouco de febre, ou seja, isso se parece com um resfriado comum. Tá? Não tem nada a ver, por exemplo, com a parte estomacal? Nada a ver. Porque quando ele... É. Já que Algumas pessoas podem apresentar problema de desarranjo intestinal, por exemplo, mas na maioria das vezes é fadiga, dor muscular, febre, um pouco de náusea, coriza, né? Ou seja, isso se confunde com qualquer coisa. É chamado sinal e sintoma inespecífico, tá? Bom, após esse período, os casos começam a se agravar. E aí é que vem um grande problema, porque o Nipah se instala principalmente, Kilson, no encéfalo, sistema nervoso central. E lá ele causa um inchaço, porque ele causa um processo inflamatório no cérebro da pessoa, o cérebro fica inchado, acumula líquido na caixa craniana, e aí começam a haver as sequelas neurológicas que normalmente tendem a evoluir para a morte. Então, por isso que são 2 vírus completamente diferentes. Por exemplo, quando o coronavírus ele começa, ele prejudica extremamente o pulmão. Mais vias aéreas, né? E pode chegar a comprometer outros órgãos. Né? Mas começa com as vias aéreas. Disse que o Nipah ele tem um tropismo, uma afinidade pelo sistema nervoso. Ele migra para o sistema nervoso. E aí é que é o grande problema dele. Por quê? Não tem medicamento, não tem vacina, e por não ter medicamento e não ter vacina, as equipes médicas, quando pegam uma pessoa com o Nipah, elas vão tratar os sintomas. Tá com o cérebro inchado, aumentando pressão intracraniana, vamos tratar isso e tentar controlar. É o próprio corpo, o sistema imunológico, que vai ter que combater o Nipah. E isso leva um tempo. E nesse aspecto, como vai para o cérebro, a maioria das vezes, que você me falou, agora que morre por conta desse inchaço, não tem tempo hábil. Geralmente a morte acontece... Muito complicado. Daí a alta taxa de mortalidade que a gente se referiu agora há pouco, chegar até 75%. Ou seja, 3 em cada 4 pessoas que contraem o Nipah terminam morrendo. Mas quanto tempo quando o ser humano contrai até a morte? Porque a gente tem relatos, por exemplo, no Covid-19, que alguns chegavam a 15 dias, outros chegavam a 10, a 12, dependendo do organismo. Os relatos variam muito porque a resposta do hospedeiro em relação ao agente infeccioso varia muito. Mas há relatos, por exemplo, de pessoas que vieram morrer 2 meses após contrair o Nipah. Outras, 1 semana após contrair o Nipah. Então, varia muito. Bom, algumas pessoas estão confundindo, inclusive vi na internet, que alguns sintomas é muito parecido com a chikungunya. Tem alguma relação? Porque não tem assim um tratamento específico para a chikungunya, né? Não tem. Na verdade, assim, aquilo que eu coloquei, Kilson, o Nipah, no início, quando a pessoa começa a manifestar os primeiros sintomas, parece com muitas outras coisas, resfriado, pode parecer com chikungunya, pode parecer com uma dengue, mas depois a pessoa começa a manifestar sintomas neurológicos. E aí a coisa evolui para um tipo de meningite que é a meningite viral. Na verdade, você passa a ter inflamação das meninges, passa a ter inflamação do sistema nervoso. Imagina só, o nosso cérebro dentro da caixa craniana, tá? Vamos fazer aqui essa lógica. O nosso crânio, enquanto osso, ele não distende. Ele não expande. Não expande. Aí você imagina a massa mole de dentro dele, que é o encéfalo, cujo o cérebro é a principal parte, inchando. Então, fica comprimido dentro da caixa óssea, da caixa craniana, e isso começa a causar uma série de problemas como dificuldade de circulação dentro do sistema nervoso, morte de partes do sistema nervoso, e é isso que vai agravando até matar a pessoa. Desculpa. A ciência não avançou, porque o primeiro caso, já estamos com quase 30 anos. Né? Foi 99. 25 anos. 25 anos. A ciência não evoluiu para um tratamento ou para uma vacina? O Covid foram em quantos anos? A vacina? Um ano, 2 anos. Um ano e pouco. Rapaz, esse Kilson é um fera. É uma potência. É uma potência. Kilson, é o seguinte, quando vem uma doença que ela se alastra muito rapidamente, que foi o caso do coronavírus com a Covid-19, e isso impacta a economia mundial, impacta a saúde, impacta uma série de outras coisas,
a velocidade com a qual a ciência trabalha pela dedicação dos pesquisadores tende a ser maior. Como no caso do Nipah, foram 6 pessoas no primeiro surto na Malásia, 20 pessoas no outro surto na Índia, agora mais 3, mais 4, e a doença é circunscrita, ela não consegue se expandir. Ela não escalonou. Não escalonou, e aí a ciência também, Não escalona sobre isso. Não. Aproveitando essa deixa do que o Kilson falou, o principal sintoma, a principal causa de morte é a falência. É exatamente a falência falência encefálica. Né? O primeiro é isso. O primeiro é isso, embora... Eu estou te perguntando isso, professor, porque quando é no Covid, a época no Covid, a primeira causa era múltipla falência de órgãos, porque quando o pulmão parava tudo, né? Aqui no caso, nós estamos diante de 2 órgãos que são afetados de forma predominante. O Nipah afeta predominantemente cérebro e afeta em algumas situações pulmões também. Há casos de pneumonia por Nipah, tá certo? Então, é uma doença que realmente tende a evoluir quando começam os sinais e sintomas de uma forma relativamente rápida, mas aí tem um outro ponto importante. É que como ela tem uma alta taxa de mortalidade, do ponto de vista da evolução viral, não é interessante que um vírus mate muito. Porque se ele mata o hospedeiro, ele morre junto com o hospedeiro. Ele não propaga. Ele não propaga. Por isso que o Covid se espalhou para o mundo inteiro. Agora tem um lance aqui que a gente tem que chamar a atenção. O caso do Nipah é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que é naturalmente de animais e que pelo contato dos animais com os seres humanos, ela passa para os seres humanos, tá? E normalmente as zoonoses, elas dão esse salto evolutivo dos animais para os seres humanos quando acontece desequilíbrio ambiental. O que nós estamos vendo no Nipah, provavelmente, é um transbordo zoonótico que acontece por desequilíbrio ambiental. Como? Desmatamento. Eu acho que vocês podem até pesquisar nas redes sociais a quantidade de macacos das matas indianas que estão dentro das cidades, dentro de hotel, interagindo com turistas, pegando o resto de comida, é enorme. Às vezes você vê dezenas de macacos em torno de uma pessoa. São animais selvagens, né? São animais selvagens. Então, selvagens. o desmatamento que está havendo ali está fazendo com que esses animais... Olha só a cena, tá vendo? Ó? Então, ali é uma cena típica. Animais, por conta do desmatamento, macacos que estão tendo o seu alimento, privado do seu alimento na mata que está sendo derrubada, procuram o ser humano porque o ser humano oferece comida para ele. Ali é o Daito, né? É o Daito, jornalista, ele foi lá. Né? Aí ele termina o macaquinho comendo a fruta, deixa esse pedaço de fruta por aí, e o ser humano, de alguma forma, quando interage ou com a saliva do macaco ou com a saliva da fruta, termina contraindo o vírus. PH, por que na Índia? Já que a gente tem porco no Brasil, já que a gente tem morcego no Brasil, já que existe porco nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E o porquê na Índia? Boa pergunta, Yeldson. Os micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, ao longo da história evolutiva do planeta, eles ficaram circunscritos em alguns continentes, né? Do jeito que nós temos aqui, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que causa, por exemplo, a doença de Chagas, e não tem na Índia, lá eles têm o vírus Nipah e não tem aqui, tá certo? Então, quer dizer, na verdade, cada continente tem micro-organismos que são característicos de um processo evolutivo que aconteceu ao longo de milhões de anos, tá certo? Então, por isso que aqui no Brasil não tem o Nipah. O Nipah pode ser importado para o Brasil? Aí vamos dar um corte. É possível o Nipah chegar no Brasil, gente? Olha aí, comecei bem o corte, tá? Então, assim, é possível o Nipah chegar no Brasil se ele for importado para cá. E como é que ele poderia ser importado para cá? O Kilson, por exemplo, vai passar as férias lá no sul da Índia. Pega o voo. Vai na Índia. Pega o voo, vai na Índia. Vai na Índia, né? E aí, chegando lá, o Kilson vai tomar uma garapa de uma fruta que foi mordida por um macaquinho contaminado ou por um morcego contaminado. Olha o problema. Olha o problema. Aí, se o Kilson contrair o Nipah, lembra que o período de incubação... 2 semanas. Aí você volta. Ele volta e aí ele pode estar contaminado aqui. Aí vem aí outro vai corte. Abraçar a galera todinha. Aí vem o outro corte, segundo corte. É possível pessoa passar Nipah para outra pessoa, transmissão de humano para humano? Sim. Porque até agora nós só falamos de macaco e morcego para ser humano. Animais. Tá? Sim. O Kilson chega aqui, aí começa a vir aqui pro Realcast, vai tomar aqui um suco, uma coisa, num copo que não foi muito bem lavado para outra pessoa,
e a saliva dele na borda do copo termina passando para uma outra pessoa o vírus de Nipah, certo? Então, quer dizer... Aí a culpa é da Cristiane. Aí, Cristiane. Então, na verdade, é possível sim que o Nipah chegue ao Brasil. É possível sim que o Nipah se espalhe entre pessoas, mas a probabilidade é muito pequena. Por isso, vamos voltar agora ainda para a Índia, né? Lá, acredito que com a experiência do coronavírus, o mundo aprendeu sobre algumas situações. A Índia determinou de imediatamente o fechamento de escolas, a interrupção no transporte público, com apenas 2 mortos, e é muito. A gente fala apenas, mas só um adulto e uma criança. E pelo que eu vi, estudei, mais de 706 pessoas testadas. 706 pessoas testadas. Entre elas, crianças, adultos e membros da saúde que tiveram contato. É uma atitude corretíssima da Índia fazer isso? Corretíssima. Se você colocar aqui até os cards aí, existem cartazes lá na Índia com autoridades de saúde isolando escola, isolando ruas, isolando bairros. Ou seja, uma criança na escola contraiu o Nipah, o que é que eles fazem lá? Como é possível o Nipah passar de uma pessoa para outra a partir do contato com secreção salivar, a partir de um espirro, a pessoa libera o Nipah no ar. Pegar, sim. Né? Pegar se você levar a boca, né? Ele não passa pela pele. Então, é o contato com os fluidos de uma pessoa com outra que passa o Nipah. É a mesma contaminação do coronavírus. Mesma contaminação, que basicamente, é vírus, né? Só que menos pelo ar. Menos o coronavírus pelo ar. é muito pelo ar, tá? E aí uma criança numa escola, por exemplo, olha só, tá isolada aí uma área pelo vírus Nipah, possivelmente aí nesse local uma pessoa contraiu o vírus e a autoridade sanitária indiana faz o quê? Calma, isola o local, todo mundo em casa, até a gente controlar e testar todo mundo. Assim você evita o espalhamento do vírus e se acreditar na ciência. Coisa que não foi feito no coronavírus. Não foi feito no coronavírus. E aí a questão é aquela coisa, fica em casa e deixa a economia para depois. Não é isso. É que nós precisamos, numa situação nova, compreender a dinâmica da doença. Então, se eu não compreendo a dinâmica da doença enquanto profissional da área da saúde e aparecer uma doença nova, eu digo, calma, se isola aí um tempo para eu entender qual é a dinâmica da doença. A partir daí, entendendo a dinâmica da doença, lembra no caso do coronavírus? Os primeiros casos de coronavírus, inclusive aqui em Teresina, circulou o áudio de um empresário da área de laticínios dizendo que queria que arrumassem para ele lá aquela droga fantástica que alguns diziam, que ele não queria morrer, ele terminou morrendo. As pessoas, no início da Covid, eram entubadas. E aí depois a ciência descobriu que entubar não era a melhor alternativa. Inclusive prejudicava. Prejudicava. A melhor alternativa era entrar precocemente com Decadron, dexametasona, um anti-inflamatório. Desinflamava o pulmão, evitava a tempestade de citocina e aí começou a mortalidade por Covid a diminuir. Ou seja, foi necessário que um tempinho de lockdown para entender isso, evitar muitas mortes, evitar muito espalhamento, a coisa começou a funcionar. Agora vamos imaginar o professor PH, ministro da Saúde do Brasil, nesse momento. O que o senhor faria? Bom, eu vou mudar um pouquinho a tua pergunta. Se o PH fosse o ministro da Saúde do Brasil, lá no início da Covid, nós não teríamos 700 mil mortos nesse país. Por quê? Mas o Bolsonaro não disse que fez tudo. O Bolsonaro disse que fez tudo que pôde para salvar? Não fez. Ali eu acho que faltou um pouquinho de habilidade política do ex-ministro Mandetta, porque ele todo dia dava uma coletiva de imprensa. E aquilo começou a criar um ciúme no presidente que terminou criando uma situação para destituí-lo do cargo. Né? No caso, ciúme? Ciúme total. Ciúme de macho é pior do que qualquer coisa. Que história é? Tô lhe dizendo. Bom, mas é o seguinte. O que é que acontece? Em qualquer ameaça, e hoje o Nipah, atenção gente, o Nipah não é uma ameaça para o Brasil hoje. Nós não temos que hoje fechar aeroportos, tá? Adotar medida de lockdown nenhuma. Poderá ser uma ameaça. Como? Se o caso entrar em descontrole na Índia, aí eu acho que é prudente a ministra Nízia Trindade, que essa acredita na ciência, e nós temos hoje também um presidente que acredita na ciência. Aí sim, se o Nipah entrar em descontrole na Índia e uma grande quantidade de pessoas começar a pegar da doença, aí eu acho que vale a pena voos que vêm da Índia e regiões com descontrole da doença, as pessoas ao chegarem no Brasil, entrar em quarentena e serem testadas. E qual é a quarentena
do Nipah? A quarentena do Nipah, aproximadamente 2 semanas, que é o período que a pessoa contaminada vai começar a ter os sintomas. Se tiver os sintomas, Se tiver os aí sintomas, isolam e isola. tratam. 15 dias. Isso. E tem o teste. O teste é parecido com o teste da Covid, é um teste de PCR. Como é o teste do Nipah? O teste do Nipah é um teste que você coleta amostras nasais e amostra da cavidade oral, faz a busca do DNA e aí termina diagnosticando positivamente por PCR o Nipah. Eu estou preocupado aqui porque o Brasil é um dos maiores produtores de carne de porco, né? Isso. E eu temo muito, em termos de empregos, que isso possa prejudicar essa indústria, né? Qual é o perigo de alguém no Brasil que consome carne de porco, né, ter algum problema com o Nipah? Bom, é necessário que você importe a carne de porco de uma área de contaminação que o Brasil atualmente não tem, trazer a carne de porco da Índia para cá. Isso não tem. Não tem. E que você coma essa carne de porco extremamente mal passada, porque o calor vai matar o Nipah. Se você assou bem, calor cozinhou, mata? mata o Nipah, né? Se for na brasa, carne de porco mata. Morreu. Se for cozido, morreu. E aqui ninguém come morcego, né? E aqui ninguém come morcego, e aqui no Piauí, no BR-Obró, sendo o Nipah cair no asfalto, nem discussão, ele termina sendo cozido. Ele morre. Cara, mas É brincadeira, que né? louco, né? É, esse vírus, assim, aí qual é a lição que fica para a humanidade? Que a gente insiste em não acreditar no que a natureza nos informa, tá? Eu falei agora há pouco aqui da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela espalhou-se no Brasil devido ao desmatamento da Mata Atlântica. É um desequilíbrio ambiental. O Nipah, lá na Índia, é também fruto de um desequilíbrio ambiental, né? Os morcegos, os macacos, vindo para a cidade porque a mata que eles viviam foi destruída. O ambiente natural foi embora. Então, assim, é muito comum nas redes sociais, a gente posta um vídeo sobre saúde, aí a pessoa diz assim, meu Deus, nós não temos mais nem um minuto de sossego. Mas, Yeldson, nunca a humanidade, em toda a sua história, teve um minuto de sossego. Charles Darwin já dizia, que na natureza há uma eterna luta pela sobrevivência. Do jeito que nós, seres humanos, queremos sobreviver, o Nipah também quer. Que mata, que faz tudo para ficar vivo. Para ficar vivo. Para ter uma possibilidade de algo. É isso. Então, assim, nós temos só que compreender que nós, seres humanos, fazemos parte de uma dinâmica muito complexa na natureza, fazemos parte disso e que estamos sujeitos a isso o tempo inteiro. Professor, vamos para a gente fechar esse assunto do Nipah, e eu quero mais 2 assuntos com o senhor, tratar sobre isso, mas hoje, se você é um cara que gosta de viajar, está chegando o final do ano agora, você ia na Índia? Eu iria na Índia, né? Você iria? Eu iria, tomando algumas precauções. Bom entender, lá na Índia não está tendo uma epidemia, não está tendo um surto de Nipah. Está tendo casos isolados, tá certo? Salvo engano, é um país mais populoso É o país do mais mundo. populoso, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 400 milhões de habitantes, né? Ou seja, um país aí que é 4, 5 vezes mais populoso que o Brasil. Sem problema nenhum, Sem o senhor problema iria. nenhum. Eu iria. Máscara? Máscara, tomando cuidado com sucos de fruta, principalmente, né? A primeira vez que o refrigerante vai ser melhor do que o Vai. suco. É verdade, é verdade. Mas assim, deixar as pessoas tranquilas. Você está com a sua viagem marcada para a Índia. Eu vou mudar o corte. É. Desculpa. Muda. Coca-Cola é melhor do que suco de manga. Pronto. Na Índia. Na Índia. Da Índia. Bom, você está com a sua viagem marcada para ir à Índia, ir em Nova Delhi, vir lá o Taj Mahal, vá, não se preocupe. Adote máscara, tome cuidado com sucos de frutas, porque elas podem ter sido mordiscadas por morcegos contaminados, mas não há preocupação maior, porque na Índia nós não estamos vivendo uma epidemia de Nipah. Existem casos isolados e que o governo de lá está atuando prontamente. Eu tenho uma curiosidade, Kilson. Sim. Vamos imaginar que uma manga caiu lá no chão. O morcego foi lá e... Ela tá fadada a não mais ser adquirida ou Consumida. consumida, no caso? Isso. É- Porque assim, você não sabe se o morcego que mordiscou aquela manga, se ele está contaminado ou não. Ou não. Né? Mas se ele tiver contaminado, Aquela manga está contaminada. não tem perigo de não estar? Não tem perigo de não estar, ela está contaminada. A pergunta é essa mesmo. Então você, quer dizer, não pode correr o risco, né? Então qualquer fruta mordiscada, isso na Índia, o Nipah não chegou no Brasil. Eu né? tô te falando por isso, porque o medo é que, como é o país mais populoso do mundo, como é o mais populoso, falta muita coisa. Muita, e é um país muito pobre também. Então assim, falta comida. É. Então eles vão
tentando sobreviver e catando o que tem. É isso. Assim como tem catador de comida no lixo aqui no Brasil, na Índia também tem. A Índia tem brutais desigualdades. Igual, é um país muito parecido com o Brasil. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. E nesses aspectos. Ainda nesse, só Pode ficar à a vontade. última pergunta a respeito desse assunto. Professor, no período do coronavírus, a imprensa tratou essa situação de todas as maneiras. Qual seria a orientação para um profissional da imprensa séria, em noticiar um assunto como esse? Eu acho que a imprensa, via de regra, no Brasil, cumpre um papel extraordinário, informa muito bem. Né? Então, eu acho que os veículos de comunicação, que estão fazendo um belíssimo trabalho em relação ao Nipah, estão, inclusive, combatendo as fake news que já começam a aparecer sobre o Nipah. Já. O que você viu já? Já estão dizendo que o Nipah foi mais um vírus criado em laboratório para diminuir a população mundial, entendeu? Então, as pessoas, assim, viajam, né, com seus devaneios, e aí eu acho que a imprensa cumpre muito bem esse papel de mostrar, olha, na Índia não é uma epidemia, o governo está isolando aqui, está testando as pessoas. Olha aquele condomínio, uma pessoa pegou a doença pelo Nipah, isolaram o condomínio e testaram todo mundo do condomínio para se certificar de que o vírus não tinha se espalhado. Isso é agir com seriedade, né? O Nipah tem cura? O Nipah, ele tem cura, mas a cura do Nipah é feita pelo próprio sistema imunológico. Não existe remédio antiviral para combater o Nipah. Nem aquele que o ex-presidente sacudia para a EMA lá, dizendo que era... O ex-presidente Bolsonaro, que era o... não pode nem citar o nome, senão vão cortar aqui. Vão limitar o acesso do Ele YouTube. vivia com a caixa levantando lá para o povo, oferecendo para a EMA. Mas, por exemplo, os que foram usados no coronavírus... Também não eram antivirais até a segunda metade da pandemia, quando apareceram os primeiros antivirais contra o coronavírus. Via de regra, tratamento de virose é tratar sinais e sintomas da doença. Virose aumentou a pressão? Vamos entrar com remédio para baixar a pressão. Virose causou inflamação? Vamos entrar com remédio para diminuir a inflamação. Virose provocou febre? Vamos entrar com remédio para diminuir a temperatura. Mas, via de regra, quem combate o vírus é o nosso próprio sistema imunológico com anticorpos e com linfócito, ou glóbulo branco. O que deixa a gente temeroso é a questão do índice de mortalidade dele, que é muito alto. Muito alto. Né? Beira os 90%, como o senhor falou. 75% na média. Na média. Mas, em alguns casos, 90%. 90%. Mas não é pandemia e nem é ameaça para o Brasil. Então, tranquilidade. Fiquemos Ninguém de vai boa. poder deixar de viajar em dezembro. Não vai, pode ir para a Índia. Pode comer manga à vontade aqui. Em Altos, então. Que a cidade da manga, pelo amor de Deus. Eu não poderia deixar de ter a sua passada aqui no IELCast e perguntar alguns aspectos que ganharam as redes sociais, né? Nós vimos alguns dias atrás, tem 2 dias, um jornalista que foi até uma das, vamos dizer assim, um dos lugares do povo, respeitadíssimo, no México, e apresentou 2 seres extraterrestres que foram encontrados, acho que em uma caverna, uma mina, alguma coisa. Mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos e tal. E que, como fake news, disse que a universidade mexicana tinha aferido e falando que era verdade sobre aquilo. De fato, o que aconteceu, o que foi revelado no México, ganhou as redes sociais, e elas são ávidas a isso, absolutamente ávidas a isso, por curiosidade. Aqueles 2 seres, eles são reais? Olha, Yeldson, eu sou assim, um apaixonado pela natureza, apaixonado pelo universo. Eu acho que às vezes, quando a gente fica pensando muito aqui no planeta Terra, a gente fica muito restrito a um mundinho. O universo é um negócio extraordinário, fantástico, né? Em que pese eu ser um apaixonado pela natureza, eu até acredito que possa haver, olha a foto aí, ó. Eu até acredito que possa haver vida fora do nosso planeta, mas é uma possibilidade tão remota que o aparato tecnológico de hoje não conseguiu. Isso aí... De 0 a 10, a possibilidade de a gente ter hoje vida fora... é muito difícil dizer, mas eu acho que se eu tivesse que dar um chute de 0 a 10, eu acho que a possibilidade de ter vida fora do nosso planeta talvez seja aí na faixa de 3, 4, menos da metade, né? A Terra é uma dádiva. Ela está numa distância do Sol que, se ela tivesse um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, não seria possível vida aqui. Ela tem
força gravitacional, ela tem água, ela tem uma atmosfera, ou seja, um conjunto de coisas que permitiu que a vida se instalasse aqui. Isso não inviabiliza que tenha outras formas de vida, com outras manifestações em outros lugares do universo. Mas claramente o que me parece que isso aí é uma bela montagem, é uma bela fake news, né? Inclusive a Universidade Mexicana, a Universidade Nacional do México, emitiu uma nota dizendo que não vai fazer, não fez e não fará exame de material biológico dessas amostras, né? Ou seja, mais uma vez, parece que é uma fake news construída, né? Será que isso não seria um marketing para as festas de Halloween que estão se aproximando? Não? Outubro, né? É outubro aí, o Dia dos Mortos lá no Não México. acredito que o cara ia fazer essa Rapaz, parada, pô. O que o São foi em cima É aí. isso viu? tu acha? Porque, na verdade, seriam abóboras, alguma coisa. Imagina uma abóbora pois é. extraterrestre. E ainda ia, mas... Não, mostra a imagem, assim, e eles deram uma conotação absurda. Olha, e há um outro ponto que eu queria chamar a atenção nessa imagem aí, né? A gente tende a imaginar, até por influência do cinema, né, que um extraterrestre ele tem que ter um formato humanoide, com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, ou seja, é um formato humanoide, né? Talvez até parente de cearense, que tem as orelhas bem grandes, tá vendo? Não sei. Ó, eu sou cearense. O cearense, me desculpa, eu sou Não, do a gente Ceará. tem cabeça chata. Eu sou do Ceará, de Senador Pompeu, tá bom? Mas é o seguinte... Ei, vai virar isso. O cara tá dizendo, o professor tá dizendo que pode ser um cearense que foi encontrado no México, pô. É bom. Corte. Cearense encontrado no México é confundido. Não, Com pô. ET. Não. Cearense é bonitão, pô. Mas o fato é que, assim, aí tem uma característica humanoide, né? Será que necessariamente um ET, ele vai ser parecido com um ser humano? Olha aí, ó. Será que ele não pode ser parecido com uma outra coisa? Entendeu? Então, quer dizer, isso aí, para mim, é uma bela fake, né? É muito na linha daqueles ETs cinematográficos de cabeça grande, achatada, orelha grande, né? Enfim, né? Muito magro, esquálido, pequenininho. Mas, por um outro lado, agora a NASA veio essa semana. Aí sim. Né, e disse que, olha, eu não acredito em... Pelo menos ela deixou muito entender isso, que não acredita em OVNIs, não acredita, mas ainda não conseguiu explicar algumas aparições. É isso. Né? Ou seja, com as ferramentas tecnológicas que a gente de inteligência artificial, tudo. Algumas aparições a gente não consegue explicar. E aí, eu acho que esse assunto, ele perpassa por discussões muito grandes do ponto de vista da metafísica, inclusive, da física, da astronomia, né? E eu acho que é um tema realmente muito polêmico, né? E o pior, né? Assim, de verdade mesmo, para a nossa audiência, o que atrapalha muito mesmo é a fake news, é a indução ao erro. Daqui a pouco o cara já não acredita mais. Não, isso é o comunismo que está protegendo. Daqui a pouco vamos falar isso. Não, mas olha só, eu acho que... É um negócio tão louco, porque assim... a narrativa é de que escondem, não querem mostrar, o porquê que não querem mostrar. Essa é a narrativa. E aí eu acho assim, Eldson, que se de um lado a internet e as redes sociais democratizaram as pessoas emitirem as suas opiniões, hoje qualquer um com um celular na mão tem uma emissora de TV. Eu conversei com... eu queria até tua opinião sobre isso, Adukilson, também. Eu conversei há algum tempo atrás com um cara que vive isso, estuda isso, é um ufólogo. Ele falou assim, ó, ele falou o seguinte, todas as vezes que o exército norte-americano está com pouca grana para o seu orçamento anual, aparecem coisas de proteger o planeta. Isso. Porque, querendo ou não... E aí, assim, como a internet... Vai que né? Como a internet é esse campo, né? As pessoas que têm uma maior habilidade, uma maior lábia, terminam convencendo outras pessoas. E aí, por exemplo, chega ao cúmulo de pessoas pegar a lanterninha de celular e ficar numa praça mandando sinal para o ET baixar na praça, certo? Como se o ET fosse lá de cima ver o sinalzinho de igual ali, tem uma turma que quer conversar comigo. Não, e a parada mesmo dessa história do Congresso americano é muito básico. A ida à Lua traz muito sobre isso. Eles tinham que chegar antes da União Soviética. Isso. Né? A história de proteção ao mundo, eles sempre tiveram protagonismo. Esse ufólogo fala, inclusive, que o cinema americano trouxe muito isso, que as histórias que circulavam justamente em pontos quando o Congresso não tinha tanta grana. Mas saca só,
O Yeltsin Vasconcelos é o presidente norte-americano, uma potência imperialista que quer dominar econômica e belicamente, militarmente, o mundo. E aí, de repente, você encontra, como no caso de Roswell, uma nave espacial, um disco voador. Naturalmente que aquilo tem uma tecnologia muito superior à nossa, né? Então, eu acho que faz sentido, se realmente existir uma nave espacial com uma tecnologia maior que a nossa, uma inteligência extraterrestre, o governo que se apropriar daquilo não vai sair dizendo para todo mundo que existe aquilo. Ele vai querer dominar aquela tecnologia... Antes de explanar, né? Antes de explanar, para poder manter a hegemonia sobre os outros. Né? Qual era o outro tema que eu tinha falado, gente? Lembra aí? Lembra aí, Gilson? Eu tô tentando lembrar, eu tinha outro tema. Eram 3 temas, né? Aí, que era diz esse... aí. Não foi. O robô lá do... Ah, não, já falou também. Foi um papo bom, rápido. Não foi, não foi tão rápido, mas foi muito bacana. Assim, 40 minutos é um tempo muito ágil, Legal, muito legal. bom. Professor, muito obrigado, cara. De verdade, eu que fico agradeço. muito feliz. O professor vai ser um dos próximos a estrearem. Ele vai estrear, na verdade, acredito eu, na semana de estreia do nosso Estúdio I. Olha Estúdio aí. Auditório I. Já tem um convite aí, Aê! Gilson. Aê, ó. Parabéns, É um professor. estúdio único, escasso, de uma tecnologia incrível, não é a do extraterrestre, mas que vai fazer muita diferença para a educação e para o conhecimento. Não, mas eu estou aqui já imaginando Sim. que, a continuar nesse ritmo que a estação I está, daqui um dia o sinal está chegando em Marte com qualidade Vou ter que ir 4K. embora dessa casa aqui ao lado. Existe vida, né? A minha mulher já está falando, isso tá bom, né? Daqui a pouco vai estar aqui dentro do quarto. Não, filha, tá bom, tá ótimo. Fica tranquilo. Mais uma vez, professor, fala suas redes sociais para quem quiser seguir. Valeu, gente. Olha, quem segue aqui o IELcast, vai lá no meu TikTok, o prof_PH, prof_Paulo Henrique, na verdade. O meu Instagram é profpaulohenrique.pi. E o YouTube tem muita conversa, muita lorota. Tem a Conversa Prova do PH. É o Conversa do PH, o AprovaCast. Tem projetos interessantíssimos do professor e vale muito a pena. Ele consegue se comunicar com a audiência de uma forma que a gente consegue entender. Tô aprendendo com você. Acho que a parada é essa. Muito bem. Não, eu que tô aprendendo. Quem fala há muito tempo com muitos jovens é você. Obrigado, PH. Obrigado. Valeu, gente. Parabéns, professor. Obrigado. Olha, por favor, cara, comenta aqui embaixo o que você quer no próximo tema, né? Dê essa moral, né? Comenta. Eu Comenta queria aí. falar sobre ufologia, queria um bate-papo sobre outras coisas. O que? OVNIs no Piauí. Mas nunca OVNIs. Teve aí. Teve aonde, cara? Essa área, eu não... Esse dia eu não... teve um pescador que levou choque. 7 cidades também eu soube que desceu uma Depois parada lá. Depois o senhor volta aqui para falar sobre aquela lua, se ficou azul ou não, né? Olha aí. Boa. Ei, tu não estava assistindo o show do Matuê nesse dia, não, né? Não, né? Tá bom, tudo bem. Obrigado. Agradecendo o carinho da sua audiência, prometendo sempre a você conteúdos espetaculares. Eu tô brincando, viu, Will? Não chateia, não. Conteúdos espetaculares para você que nos acompanha toda semana aqui no IELcast, é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Ativa o sininho, dá um like, se inscreva no nosso canal. Isso aí, IELcast é do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.